Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como a rentabilidade total tira o investidor do jogo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. E vamos lá para o nosso vídeo. Como a rentabilidade total tira o investidor do jogo? Então a gente vai bater um papo, né, com relação ao momento de mercado e como, né, que o investidor novato ele acaba se prejudicando bastante quando ele leva em conta a rentabilidade total, né, dos ativos que ele investe em renda variável. Então, o que é, né, a rentabilidade? A rentabilidade nada mais é que um indicador que mostra o retorno do investimento. Então, o retorno, todo mundo quer ter um retorno adequado do investimento. Em momentos de crise, a gente tem taxa de juros elevadas, né, então a renda fixa está muito bem. E aí, a maioria dos investidores acabam comparando a renda fixa com a renda variável, né? Aí você pega o retorno total e fala, poxa, não está legal meu investimento em renda variável, né? Então, no caso dos fundos imobiliários das ações, essa rentabilidade, né, o retorno do investimento, tem tanto, né, o retorno da valorização e desvalorização das cotas, né, quanto o retorno, né, o preço da cota, né, a cotação ali do fundo imobiliário ou da ação. Então, quando você soma o retorno da valorização e desvalorização da cota, né, e o retorno dos dividendos, dos rendimentos, você vai ter rentabilidade total, né, do investimento. Aqui eu coloquei uma foto do IFIX, né? O IFIX ele é um índice de retorno total, então a gente vê que o retorno, né, ele veio subindo aqui ó, ao longo, né, do ano, depois chega no final do ano ele deu uma queda forte, né? A gente teve a crise no final do ano e o IFIX, que é retorno total, ou seja, a soma da valorização da cota, né, no caso aqui foi desvalorização com o rendimento distribuído, foi negativo, né, para muita gente que investiu aqui atrás, né? Então quem investiu aqui, né, no finalzinho do ano, né, teve um retorno negativo com o IFIX. E aí a gente vem para uma discussão, né, e eu gosto dessa discussão aqui, eu já falei em alguns vídeos sobre ela, que é o patrimônio e renda, né? Então a rentabilidade total é a soma da variação do patrimônio, que é o preço da cota, e a renda, que é a distribuição do rendimento, né, no caso do fundo imobiliário das ações. Então aqui, se você tem um ativo que distribui 10% em rendimentos e cai 10%, o retorno dele foi zero, né? Então você fala, poxa, recebi 10% aqui de dividendo ao longo do ano, mas ele caiu 10% da cota, foi zero, e a renda fixa foi 10%, né? Então eu perdi dinheiro ficando em renda variável, né? Então esse é o julgamento que a pessoa faz nesse curto espaço de tempo, como se ela fosse prever o que ia acontecer um ano para frente, né? Que não é previsível o que vai acontecer no futuro. Então as pessoas elas tendem a valorizar mais patrimônio que renda. Isso é uma realidade, né? Isso é uma coisa que acontece realmente, né, com as pessoas. Então eu peguei um exemplo aqui. Ter 10 imóveis vazios é melhor do que ter 9 imóveis alugados, né? Quem concorda com essa frase? E muita gente vai concordar. 10 imóveis é melhor do que 9. Mas está vazio. Mas uma hora aluga. Mas 10 imóveis é melhor do que 9, né? Então essa aí a maioria das pessoas concordaria com essa afirmação. Só que você não vê que você pode comprar outro imóvel com a renda, né? Então vamos fazer um exercício aqui. Digamos que você tenha imóveis de 100 mil reais, essas kitnets pequenas que você consegue alugar aí por R$ 1.000, né? Só para arredondar os cálculos, né? Não é uma coisa real, né? Mas só para arredondar os cálculos aqui, você tem 10 imóveis, cada imóvel vale 100 mil reais, você tem R$ 1 milhão em imóveis e cada imóvel é alugado por R$ 1.000. Então, se você tem 10 imóveis, né, você tem R$ 1 milhão, tem mais do que quem tem 9, que só vai ter 900 mil de patrimônio. Só que a pessoa que tem os 9 imóveis alugados, ela tem 9 mil de renda por mês. E quem tem 10 imóveis desalugados, né, ele não tem, além de não ter a renda, vai ter que pagar, né, os custos dos 10 imóveis alugados, né, água, luz, condomínio, etc. E aí você fala, poxa, mas qual que realmente é melhor, né? Então, uma coisa é o tempo que esses imóveis vão ficar sem renda. O tempo que os imóveis vão ficar sem renda, se ele alugar um mês depois, 2 meses depois, é melhor ter os 10 imóveis. Se demorar 2 anos para alugar, é melhor ter os 9, né? Então, essa questão do tempo que o imóvel vai ficar sem renda é determinante para saber qual que é o melhor, né? Mas o fato é que as pessoas elas acabam focando mais em patrimônio, né? Meu patrimônio cresceu. E patrimônio na Bolsa de Valores é preço, né? Então, preço vai multiplicar pela quantidade de cotas que você tem, pela quantidade de ações, você vai ter o seu patrimônio lá. O patrimônio varia bastante, e quando o patrimônio sobe, todo mundo fica feliz, quando o patrimônio cai, todo mundo fica triste, né? Mas a renda, ela é muito importante, né, nessa consideração toda. Só que a renda, ela só aparece em pessoas que têm mais renda, né, que já está no mercado há mais tempo. A pessoa que tem uma cota ou 2 cotas de fundo imobiliário que recebe R$ 2, a renda não faz diferença nenhuma. Ele tem R$ 2, o preço da cota caiu, né, sei lá, 10%, caiu de 100 para 90, ele perdeu R$ 10. Então ganhou 1, 2, perdeu 10, para ele o negócio foi ruim, né?
Então, essa rentabilidade total, como é que ela te engana, né? Tem dois componentes aqui no retorno do investimento, que é o preço da cota, preço da ação, dividendo e rendimento distribuído. O preço do ativo você não controla. O preço que está lá no mercado você não controla. Você não sabe o que vai acontecer para frente. Você começa a investir em renda variável, você não sabe se o mercado vai cair, se vai subir, se daqui 5 anos vai estar melhor ou pior. Você não tem, né, o controle do que vai acontecer no futuro. Né? Então é influenciado pela economia, pela oferta e demanda pelo ativo, notícia, expectativa, resultado e mais um monte de coisa, todas fora do controle do investidor. Os rendimentos não, eles são mais previsíveis. Você pode escolher um fundo imobiliário que tem um determinado imóvel, aquele imóvel está à renda e você está lá fazendo parte dessa renda. Você pode escolher a ação de um banco, o banco tem lucro todo ano, ao longo de muitos anos já, e sempre distribui uma parte do lucro. Então, a renda ela é mais previsível do que o preço da cota, né, o preço da ação. Então, essa distribuição de resultado, né, quando você já tem mais tempo de mercado, essa distribuição de resultado, quando você tem uma renda interessante, já paga suas contas, você está tranquilo. Né? Então, te afeta menos a variação, né, do patrimônio. Uma coisa que pouca gente percebe é que o retorno do ativo não é o retorno do investidor. Né? Você olha lá, o ativo estava 1 sei lá, no ano 2000 e hoje está 50 no ano 2025. Né? Multiplicou por 50 ao longo de 25 anos. Tá, isso só é verdade para quem comprou, né, uma cota, uma ação lá no ano 2000 e não comprou mais nada. Se você foi comprando ao longo do tempo, o seu retorno já não é mais aquele. Né? Então, o retorno do ativo ele não é o retorno do investidor, vai depender do preço que você comprou, quantas vezes você aportou, e um monte de coisa que vai fazer um preço médio. Então, tem várias nuances ali, né, que faz com que o retorno do ativo que você olha na tela não seja o retorno do investidor. Então, qual que é o erro dos investidores iniciantes? Né? Os ativos ainda não entregam renda suficiente. O cara recebe pouco, né? Recebe lá 10, 20, 30, 50 reais por mês com a renda do fundo imobiliário. Essa renda não é relevante, né, para ele pagar as contas, né, para ele ter liberdade financeira. Né? E aí ele olha para o preço da cota, né, da ação, ele é emocional, é mais emocional. Poxa, subiu tanto, caiu tanto, você consegue ficar olhando isso todo dia. Né, e causa mais emoção, né, é mais apelativo. E mercado de baixa, né, esse retorno vai ficar negativo. Então você recebeu 1 de dividendo e a cota caiu 3, caiu 4, caiu 5. E aí as pessoas elas ficam bem chateadas porque a renda ainda não paga as contas. Né? Então a renda passa a não representar muita coisa no mercado de baixa. Né, e surgem frases como: pagou 10 em dividendo e caiu 10 no preço. Né? O retorno foi 0, renda variável não presta. Um monte de gente passa por isso, né? Principalmente os investidores iniciantes. E investir parece fácil, né? Você vai e compra as cotas ao longo do tempo, espera, né? Compra na baixa, né? Tem toda uma teoria por trás, parece ser fácil, mas ela é contra-intuitivo. Né? Investir é contra-intuitivo. É bom quando está ruim, né? O pessoal fala investir na baixa, mas é difícil investir na baixa, mas é ruim quando está bom. Né? O mercado está subindo, você compra hoje e amanhã já valorizou, você, opa, né? Já ganhei tanto aqui de um dia para o outro. E esse momento é ruim, né? Quando está todo mundo festejando é ruim, quando está todo mundo chorando é bom. Então é bem contra-intuitivo investir, não é fácil, né? Parece fácil, mas não é fácil. Essa aqui é a cotação, né, do fundo aqui, imobiliário HGLG11, e ele bateu aqui mais ou menos perto do final do ano ali, né, 30 dias, né, esse gráfico aqui. Bateu ali 156, 156 e pouco e caiu para 149. E ele distribuiu 1,10 de rendimento. Então, quem comprou aqui no 156 ganhou 1,10 de rendimento agora em janeiro, e a cota hoje está 149. Então ele saiu de 156 para 149, caiu 6 e pouco, quase 7 e ganhou 1. Então o cara que fez isso, ele acha que o negócio é muito ruim. Então é um dos melhores fundos imobiliários, né? Todo mundo gosta, tem várias carteiras recomendadas, né? O HGLG. No entanto, né, ele deu um prejuízo grande para quem entrou no finalzinho do ano, né, em comparação ao momento de agora. Isso aqui já é uma ação Petrobras, né? Então eu peguei aqui ao longo de o máximo aqui que o Google permitiu, né? Então ela já foi, a cotação já bateu 50, em 2009 caiu para 20, depois subiu de novo, né? Depois de 2015 aqui ela chegou a 4, 5 mais ou menos aqui, né? Depois ela subiu de novo. Então a subida foi forte aqui, de 2015 até 2020 mais ou menos, teve a pandemia, caiu, 2021 até 2024 foi uma subida forte, né, na cota ativa. Mas para quem comprou aqui atrás, a 50, né, em 2009, até hoje está no prejuízo. Né? Então, assim, quem comprou a 5 aqui está num lucro absurdo. Então, o retorno do ativo, ele não é o retorno da pessoa, é completamente diferente. Né? Então, muitas pessoas elas podem ter uma performance excelente com um determinado ativo e outras podem ter uma performance péssima com o mesmo ativo. Né? E aqui é um pouco da explicação, o que aconteceu, né, com os dividendos aqui da Petrobras, né, ao longo dos anos. Em 2021 para cá, o dividendo dela veio bem alto, né,
distribuído bastante lucro. Então o preço das ações também acompanhou bastante, né? Você vê que a partir de 2021 aqui teve essa subida forte. Por quê? A Petrobras está pagando mais dividendos. Então começou a pagar mais dividendo, né? A preço sobe, começou a pagar menos, o preço cai, né? Aí tem também questões, né, do governo intervir e tal. Então tudo isso acaba influenciando bastante o preço desse ativo aqui, né? Então a rentabilidade total, ela tira o investidor iniciante do jogo, principalmente mercado de baixa. Então, no mercado de baixa, né, o investidor iniciante ele acaba saindo, né, e saindo falando mal. Por quê? Porque ele vai ter prejuízo, né, ele olha para a renda fixa, teve, né, uma rentabilidade boa, porque na época de crise a renda fixa está com uma rentabilidade boa, e a renda variável não. Né? Então a renda desses ativos que ele tem ainda não é suficiente para pagar as contas. Então ele recebe, sei lá, R$50, R$100, né, e as contas são 2.000, 3.000, e a renda não é suficiente. E ele recebeu 100 de renda, mas caiu 300, 400, né, no preço das cotas ali. Então o preço cai mais que a renda, e para ele, né, não é um investimento interessante. Para quem, né, tem mais patrimônio, um investidor que está aí há mais tempo, que já tem uma renda suficiente para pagar as contas, o cara ganha, sei lá, tem uma renda de R$50.000 por mês e gasta 10, gasta 20, sobra 30. Ele não vai se preocupar muito com a variação patrimonial das cotas dele, né, ou das ações dele. Você pega o Barsi, é bilionário, ele deu uma declaração que ele recebia R$1 milhão por dia. O cara recebe R$1 milhão por dia, gasta, sei lá, 20 mil por mês. Ele não está preocupado, né, com a variação do preço das ações no mercado. Se estiver caindo, ele está comprando mais, ele não está nem aí para isso, né? Por quê? Porque a renda que ele recebe paga todas as contas dele. Então, quanto mais tempo o investidor tem de mercado, mais confiante ele fica, né? Porque ele sabe que aquela renda vem e ele consegue pagar as contas. O investidor iniciante não, né? Ele compara, ele pega a renda, compara com a variação patrimonial, vê que está perdendo dinheiro, e ele fala que o investimento é ruim, né? Que ele não que renda variável não presta, né? E para ele não é um bom investimento, né? Então, para quem tem mais condição financeira, a variação patrimonial vai incomodar muito menos. Ou no caso aí do pessoal que tem muito patrimônio, uma renda muito elevada, não incomoda nada, ele faz a compra mais, né? Então essa é a diferença, né, do investidor pequeno para o investidor grande, do investidor que tem mais tempo no mercado para quem tem menos tempo de mercado. Né? E como a rentabilidade total, ela acaba tirando muita gente do jogo da renda variável, que é onde realmente você vai conseguir, né, uma renda extra, você vai conseguir a aposentadoria, né? No Brasil. Renda fixa é muito bom? É muito bom, né? Mas são poucos ativos que distribuem rendimentos ali mensais que você pode usufruir uma fase de vida ali de aposentadoria, não são muitos ainda, estão criando alguns, né? Existem tesouro direto que tem renda, que estão surgindo ali, seja semestral, ou alguns outros ativos também que estão de renda fixa que distribuem renda, como os FIINFRAs, né? Que já são mais recentes, né? Mas as ações, os fundos imobiliários já estão aí há mais tempo distribuindo essa renda aí que acaba sendo responsável pela independência financeira das pessoas ao longo de muito mais tempo, né? Mas no Brasil, a renda fixa ainda realmente é um excelente investimento e também, né, deve compor a sua carteira de investimento juntamente com a renda variável. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você já se assustou com essas quedas? Está comprando mais ou não? Né? Como é que você encara essas quedas recentes aí de fundos imobiliários e de ações na Bolsa Brasileira? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.